O boletim diário de hoje é muito especial e para tratar de um tema que eu tenho certeza que se você trabalha aí com mão de obra demo, não é isso? Com dedicação exclusiva de mão de obra, você tem que ficar neste vídeo. Não é a primeira vez que ela passa aqui, então o currículo vai aparecer na tela e eu quero falar de uma maneira diferente. Ela é praticamente uma embaixadora aqui do Boletim Diário, já gravou aqui, exatamente aqui deste estúdio, e é sempre um prazer trazer ela aqui novamente. E agora para falar das 5 dores na gestão de contrato de mão de obra exclusiva. Então seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Boletim Diário, a professora Monique Rocha. Oi, Ricardo, obrigada por estar aqui de novo. Realmente não é a primeira vez, espero também que não seja a última, porque eu adoro estar aqui no Boletim Diário, trazendo conteúdo, trazendo uma conversa leve aqui para a gente falar desse tipo de contratação que tem um nome horroroso, inclusive, né? Porque você fala assim, demo, contratação do demo, peguei o contrato demo, meu Deus. Então, assim. Não é algo que é muito fácil mesmo e já não ajuda muito o nome, não é muito palatável. Mas vamos Professora, aqui conversar um faltou pouquinho. talvez eu falar uma característica que vocês vão perceber nessa entrevista. Ela também é muito divertida, então é sempre um prazer assistir os seus vídeos. Você fala de um assunto sério de uma maneira muito divertida e a gente só recebe elogios aqui, os comentários. Então, professora, eu tenho certeza, quero, claro, né, agradecer mais uma vez aqui em nome de toda a família Forset, o seu tempo. Ela arrumou um tempo aí, gente, para falar com vocês de um tema realmente, né, demo, mas tem talvez o gestor, o fornecedor que está chegando agora. Professora, quais são as principais características deste tipo de contratação? Por favor, professora. Pois é, esse nomezinho aí significa dedicação exclusiva de mão de obra. Então, são contratos administrativos, ou seja, contratos entabulados com a administração pública de empresas que estão terceirizando serviços, mas não é qualquer tipo de terceirização, é aquela terceirização em que há alocação de pessoas, ou seja, as pessoas estão dentro do órgão, dentro daquela unidade, então, estão nas dependências daquele órgão contratante. E aí, as características principais, o que é muito legal da nova lei de licitações e contratos, é que ela ajudou a gente a entender melhor esse tipo de contratação. Porque ela resolveu definir lá naquele artigo, que é o artigo 6º, que tem um monte de definição, a gente vai ter a definição do que são contratações demo. Eu gosto sempre de trazer a definição do serviço continuado primeiro. Porque uma contratação de dedicação exclusiva de mão de obra, ela está atrelada a um serviço continuado, que é aquele serviço em que há uma necessidade da administração pública permanente, de que tenha aquela prestação de serviço, ou prolongada. Então, por exemplo, é um contrato de vigilância, é um contrato de recepcionista, é um contrato de secretária, é um contrato de manutenção predial. Então, são contratos que exige que tenha uma continuidade, que o órgão não pode parar, ele não pode ficar sem aquela contratação, não é algo por escopo, é algo que precisa estar sempre sendo renovado. Então, é chamado de contratação de serviços continuados. Posso ter serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra? Com certeza. Mas aqui o que a gente vai conversar são sobre esses contratos em que há pessoas dentro da administração pública. E aí, né, Ricardo, que moram os grandes problemas, porque essas pessoas são chamados terceirizados, eles não são concursados, eles não são do órgão especificamente, eles são da empresa que ganhou a licitação, mas a gente está falando de pessoas, então aqui a gente fica amigo, a gente lida todos os dias, todo dia eu vou, chego 8 da manhã e saio 6 da tarde, então vai criando relacionamentos e acaba tendo uma confusão mesmo do que é ali. Eu sou da empresa, eu sou do órgão, eu posso mandar nele, ele tem que me obedecer, a quem eu me reporto. Por isso que não é um tipo de contratação muito fácil de gerir. Seja sob a perspectiva do gestor, do agente público, seja pela perspectiva da empresa mesmo.
porque tem esses ruídos. Exatamente, professor. Eu quero já deixar um recado, porque eu sei que este ano teve muitos aí gestores, né? Estão chegando nesse universo agora, e talvez você que está acompanhando aqui esse vídeo e tá se identificando com algumas coisas que a professora já começou a falar. Lembrando que a gente ainda vai tratar aqui das 5 dores, né? Nessa gestão aí dos contratos. Então você não pode deixar aqui, ó, de seguir a professora. Tá aparecendo aqui embaixo. Ela tem um Instagram onde ela distribui muito conteúdo para você, para todos nós aí, para que você possa acompanhar e se atualizar aí sobre essa temática. E ó, eu vou colocar uma dica especial aí para vocês. Ela responde, viu? Ela mesmo responde. Você pode mandar lá, que é um direct aí que ela vai falando com vocês aí. Professora, vamos lá. Você falou, fez até a brincadeira aí na a nova lei de licitações, né? Já não é mais tão nova assim, não é isso? De 2021. Vamos fazer aí um paralelo aí com o que você notou aí. A gente esqueceu, deixou de lado ali a 8666 com a 14133, já praticamente 4 anos aí, né? Quais foram as principais mudanças, professora? Por favor. Pois é, né, Ricardo? Acho que a gente vai ficar um tempo ainda aí chamando de nova lei de licitações e contratos, mesmo ela não sendo tão nova mais assim. A minha mãe, minha mãe, a professora Madeline, ela sempre fala que uma lei ela é sancionada e ela já entra como uma lei velha, né? Porque, principalmente falando sobre essa matéria, licitações e contratos, a gente tem uma necessidade de atualização da legislação o tempo todo, exatamente porque há muitas contratações. Se a gente for falar especificamente dessas contratações demo, no PNCP, que a gente ainda vê que não nem todos os entes federativos estão cadastrando ainda todas as suas contratações. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, deu 5.158 contratos vigentes no PNCP dos que estão cadastrados. Então, a gente tem um número expressivo de contratações e, mais do que isso, a gente tem contratações muito grandes. Então, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ontem, dia 15 de julho, no dia 15 de julho, fez uma contratação de serviços demo no valor de 96 milhões ano. Município de Fortaleza, 69 milhões ano. Então, a gente está falando de contratações realmente bastante grandes, valores expressivos. Então, há uma necessidade, sempre houve essa necessidade de que essas contratações tivessem um olhar mais apurado da legislação. Então, falando de 8666 para 1473, existiu um grande avanço nessa matéria, porque a 1473 resolveu tratar especificamente em diversos artigos sobre os serviços de prestação de serviços, contratos, né, os contratos de prestação de serviços de mão de obra exclusiva. Então, eu vou estar lá falando o que é um serviço desse, quais são as implicações específicas, as características desse tipo de contratação, como eu falei já no comecinho ali, essa questão de ter pessoas prestando serviços alocados dentro das dependências do órgão. A gente vai ter toda a parte de fiscalização desses contratos, então, dando ao gestor público, ao agente público, a necessidade de ele fiscalizar de forma próxima se as obrigações trabalhistas desses funcionários estão sendo cumpridas pela empresa, com relação ao registro de ponto, com relação aos salários que está sendo pago em dia, ao vale alimentação, ao vale transporte, aos depósitos de fundo de garantia. Então, existe ali realmente uma preocupação da 1473 com relação a esses contratos que a gente não via de forma específica na 8666. Professora, você mencionou uma coisa legal. Eu estou vendo aí que você está com uma colinha, mais de 5.000 contratos. E todos que eu vi aí que você pesquisou de forma rápida, né, lá no PNCP, todos contratos milionários. Então, tá aí a importância para que você, que está aqui acompanhando este vídeo, se atente, porque agora a professora vai falar do tema principal aí, né? Quais são as principais dores? Ela elencou aqui as 5 principais dores, não é isso, professora? As 5 principais dores. Exatamente. É claro que esses contratos que eu trouxe para vocês aqui são exemplos para mostrar a relevância desse tipo de contratação, mas a gente vai ter contratos de várias ordens aí, contratos menorzinhos,
contratos de outros escopos, né? Esses aqui especificamente são de vigilância e de limpeza. Mas muitos contratos de prestação de serviço de TI hoje têm utilizado alocação de mão de obra. Outros não têm utilizado, a gente vai ver outras métricas, mas tem uma relevância bastante importante aí dentro da esfera da administração pública em todas as suas vertentes, seja estadual, municipal e federal. Diante desse cenário, tendo em vista que eu tenho uma atuação advocatícia muito forte, muitas vezes, defendendo fornecedores, não só defendendo, orientando, fazendo uma consultoria, uma parte antes da briga, antes do contencioso, a gente fazer toda a parte de orientação preventiva mesmo para gerir riscos, para que essa empresa tenha o melhor desempenho possível, tanto com relação à sua saúde financeira, porque gerir contratos de mão de obra, gerir contratos que tem vários postos, não é fácil, é desafiador. Então, a gente, nessa perspectiva, com essa experiência aí, eu consegui elencar 1 milhão de dores, vamos dizer assim. Mas aqui a gente vai ter de conversar um pouquinho aqui sobre o que eu considero que são as 5 principais. A primeira dor, ou a quinta dor, aí você escolhe a ordem dela, que eu vejo bastante é a questão dos instrumentos coletivos de trabalho, os tais das CCTs e ACTs. Quem está dentro de gestão de mão de obra precisa saber de direito trabalhista, precisa saber muito dessas questões relacionadas ao direito do trabalho. Então, tem que ter uma interface ali do RH, do departamento pessoal, do jurídico e da parte de contratos, né? Falando de dentro do órgão, mas falando de dentro da empresa também, porque é um contrato muito transversal, que vai trazer ali as questões da lei, da 1473, mas vai trazer muito direito do trabalho. Então, o instrumento coletivo de trabalho é algo que é puro direito do trabalho. Então, são aqueles instrumentos das categorias em que se firmam direitos trabalhistas daquela categoria. A gente vai ter sempre a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, aquela legislação mais geral, mas a maioria esmagadora aí desses contratos vão ter convenções coletivas de trabalho, que são instrumentos de negociação entre o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas, estabelecendo, por exemplo, valores de piso salarial mínimo, valores de vale alimentação mínimo, se tem plano de saúde, direito a plano de saúde ou não tem, se vai ter um auxílio creche ou não tem, se tem direito a uma participação nos lucros, as chamadas PLRs ou não tem. Então, isso são as convenções coletivas de trabalho, mas eu também vou ter os ACTs, que são os acordos coletivos de trabalho, que é quando uma empresa específica, não é mais o sindicato daquela categoria de empresa, do empresariado, faz uma negociação diretamente com o sindicato dos trabalhadores daquela categoria. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de administrativo e eu sou uma empresa de asseio e conservação, de limpeza, eu vou ter o meu sindicato patronal, que vai ter um instrumento coletivo firmado com o sindicato dos trabalhadores, que são serventes, que estão na área de limpeza. E aí eles conversam entre si e sai um instrumento ali anual. Todo ano eu tenho uma CCT. Então, também chamado de dissídio coletivo, né? Se utiliza muito essa palavra também, é onde vão ter esses instrumentos ali. Ou eu posso, como empresa, fazer uma negociação diretamente com o sindicato ali dos funcionários, aí eu tenho um acordo coletivo de trabalho. Por que que isso é uma dor? Porque o agente de contratação, a equipe de planejamento do órgão precisa conhecer essas nomenclaturas e precisa entender bem o objeto que vai ser fruto daquele futuro contrato para saber como que ele vai fazer a pesquisa de preços, como que ele vai fazer o orçamento estimado daquela contratação. E isso está intimamente ligado à categoria e a esses instrumentos de negociação coletiva. Algumas regrinhas, assim, bem básicas, né, que elas servem para tudo. Primeira coisa, o primeiro passo para eu saber qual a convenção coletiva a ser utilizada, eu sendo órgão, é saber que eu tenho que utilizar da região. Então, se o meu órgão está em Guarulhos, eu preciso pegar a convenção coletiva de trabalho daquela categoria
de Guarulhos, porque tem sindicato no Brasil todo, né, de várias formas aí. Se eu tô em Brasília, eu tenho que pegar o do Distrito Federal para pegar ali como base de referência isso. Então, essas nomenclaturazinhas, elas são bem importantes. E aí, toda a minha planilha de custos, aí eu como fornecedor, toda a minha planilha de custos, de como que eu vou ali dizer qual é o salário daquele funcionário, quais são os direitos, para depois eu vir com os encargos, para depois eu vir com a minha taxa administrativa, para depois eu vir com o meu lucro e os meus tributos, eu preciso ter como base algum desses instrumentos coletivos. E aqui é uma dor. Por que que é uma dor, gente? Porque há uma jurisprudência bastante remansosa. O que que é uma jurisprudência remansosa? Essa palavra bem juridiquês aqui. Uma jurisprudência muito consolidada dentro da Justiça do Trabalho, que a convenção coletiva, o instrumento coletivo de trabalho, tem que ser o da atividade preponderante da empresa. E aí mora o problema, porque às vezes é raro, tá? Tem algumas exceções que isso acontece, mas a gente tem visto isso acontecer. A administração pública ela quer impor uma convenção coletiva específica para aquela contratação, sem se atentar que quem manda nesta contratação e nessa composição de preços é a empresa. Porque às vezes ela tem uma atividade preponderante diferente daquela específica ali que a administração pública cotou. Por isso que eu entendo que essa é uma dor complicada, porque pode desdobrar ali em diferença de propostas absurdas. Você vai ter empresas cotando valores completamente diferentes do concorrente dela, porque ela usou uma convenção coletiva de trabalho totalmente diferente. Então, esse é um dos problemas que mais a gente vê na gestão. Às vezes a empresa é contratada, tá tudo bonitinho, na hora de fazer o pagamento desses valores, a gente vai ter problema, porque o agente público não entendeu, por exemplo, que tem uma convenção coletiva específica ali. Ou ele inabilita ali na fase ainda de julgamento aquela empresa porque ela desclassifica a proposta porque ela não utilizou aquela convenção coletiva que ele determinou que deveria ser. Professor, eu estou pensando aqui, quem está acompanhando esse vídeo deve estar pensando, mas será que ela está entregando tudo isso mesmo? É isso aí que você está acompanhando. A professora é assim, então o mínimo que você pode fazer, ó, curta, comenta, compartilha esse vídeo, joga lá no grupo do WhatsApp, quer mandar aí para o seu gestor, para o seu chefe, quer compartilhar com o pessoal da empresa aí, por favor, ó, faça esse conteúdo rodar. Gente, professor, eu vejo assim, né, eu sempre falo aqui, licitação não é para amadores, mas hoje em dia só é amador quem quer, porque um conteúdo como este, ó, é público aqui para que todo mundo possa acompanhar, né? Precisa compartilhar. Você está vendo aí, de repente, pela rede social da professora, não deixe também de seguir a Forset, @licitaforset. Nós sempre vamos atrás, ó, de pessoas que dominam o tema licitações públicas em várias temáticas, atrás aí de conteúdo para você que acompanha agora aqui o nosso canal. E professora, eu estou vendo aqui que o item número 2, este eu tenho certeza que tanto o gestor como o fornecedor você precisa ficar atento, porque esse sempre gera muito assunto, viu, professora? É verdade, Ricardo. Isso também é uma outra inovação da Lei 14.103, porque ela traz na redação dela a palavrinha vinculada a esse tipo de contrato, que é repactuação. Todas as vezes que a gente estiver falando de gestão de contratos de mão de obra, necessariamente elas têm o quê? A nossa primeira dor lá, que é um instrumento coletivo de trabalho, que pode ser uma CCT ou uma ACT, e necessariamente o tipo de revisão contratual, de mudança de valores ali, sempre vai ser chamado de repactuação. A gente só chama repactuação nesses contratos que têm convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. E a repactuação, ela, na nova velha Lei 1483, ela vai dizer exatamente as bases, os parâmetros que eu tenho que utilizar. Evidentemente, eu estou falando de direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, eles têm uma repercussão anual. A gente vê pelo próprio salário mínimo, por exemplo. Todo ano tem um reajuste de um salário mínimo. Da mesma forma, o piso salarial ali que foi estabelecido na CCT do ano seguinte, a gente vai ter uma necessidade de majoração, via de regra,
né, para que esse salário ali acompanhe a mudança ali dos preços de mercado. E aí a gente vai ter os índices especificados ali. Então, eu vou chamar isso sempre de repactuação. O que é dor aqui? Primeiro, porque a repactuação é uma obrigação do fornecedor, do contratado. Ele tem que pedir, ele tem que solicitar. A lei traz exatamente isso. Ela fala assim, a repactuação tem que ser solicitada pelo fornecedor, pelo contratado. Então, esse é um ponto importantíssimo. Se o contratado não faz o pedido de repactuação, ele pode ter esse direito precluso. O que é precluso? Perder o direito. E aí a gente vê isso muito acontecendo quando tem prorrogação do contrato. Como são contratos continuados, que antigamente na 8666 era até 5 anos, esses contratos agora podem chegar a 10 anos, mas ele tem que ser renovado anualmente, chega na hora da prorrogação contratual, às vezes esse instrumento coletivo de trabalho, que a gente falou ali da primeira dor, ele não está pronto ainda. Então eu não sei qual é o valor novo desse contrato, daquele posto de serviço. E eu vou prorrogar o contrato. E aí eu assino um aditivo contratual em que eu não pedi a repactuação. Por que eu não pedi? Porque eu não sabia qual era o valor novo do contrato. Qual é o valor novo que o meu funcionário vai receber? Não sei. Eu só sei do antigo. Então, necessariamente, a gente precisa ter aqui uma dica de ouro que eu estou dando aqui, ó. De graça, conteúdo, consultoria gratuita. Você sempre tem que colocar, você como fornecedor, uma cláusula de ressalva, uma cláusula que eu digo assim, que tem que estar escrito que eu aceito essa renovação contratual, mas levando em consideração que eu tenho direito à repactuação, que eu vou pedir assim que eu tiver o instrumento coletivo publicado ali, aquele instrumento coletivo, quando eu tiver aquele valor, porque eu não tenho como pedir antes. Então, a repactuação é uma dor, exatamente porque precisa ser solicitado pelo contratado. E outra coisa, gente, que eu tenho visto bastante. Você, quando vai fazer seu pedido de repactuação, a lei também determina que você entregue esse papelzinho, esse pedido, com uma memória de cálculo. Então, vai ter que dar um trabalhozinho mesmo. Você vai ter que abrir uma planilhazinha do Excel, falar qual foi a repercussão. Ó, ele recebe, sei lá, R$ 1.000. Amanhã ele está recebendo 1.500. Repercussão de tantos por cento. No vale alimentação, foi tanto. No vale transporte, foi tanto. E eu vou ter que fazer a memória de cálculo. Não vai esperar que o gestor vai fazer a memória de cálculo para você. Ele vai analisar a sua memória de cálculo para ver se você fez ela certa, mas ele não vai fazer essa conta para você. Então, dica de ouro mesmo, hein, professor? E tem mais uma aí que essa eu vou trazer aqui. Você deve estar pensando assim, como é que eu faço isso? Você tem que seguir aqui a professora. Tá aparecendo aqui embaixo o Instagram. Ó. Manda lá uma mensagem. É isso aí, gente, que em poucos minutos, olha quantas dicas que ela traz aqui para você. Imagine se você agendar uma reunião. Puxa, eu tô com um problema com o meu contrato aqui. Entre em contato com a professora. Eu estou participando de uma licitação. Pode ser que eu tenha um problema no futuro. Entre em contato também. Faça da maneira correta. Quer levar uma capacitação, eventualmente, para o seu órgão público? Ó, tá aqui, tá aparecendo. Ó, entre em contato direto aí com a professora. E, professora, vamos lá que eu tô imaginando aqui o pessoal. Vou fazer que nem eu vejo aí na internet, porque hoje merece. Já que eu tenho uma cola aqui, eu acho que a última é a mais interessante aí para todo mundo. Então você precisa ficar aqui neste vídeo. Professora, vamos lá agora já para o item número 3, né? Das 5 dores dentro aí deste tipo de contratação. Por favor, professora. Diante de todo esse cenário que a gente vai tendo, você vai ver que a gente vai tendo uma crescente. A gente precisa entender a primeira dor para poder ir entendendo as próximas, né? Por isso que ela tem uma, de certa forma, uma lógicazinha. A terceira dor que eu percebo no dia a dia é a questão da conta vinculada. O que é conta vinculada? Por causa desse desafio de eu gerir tantas pessoas com direitos trabalhistas vinculados ali a esses instrumentos coletivos, sempre houve um problema ali da administração pública não pagar da forma correta e acabar tendo um prejuízo com relação às questões trabalhistas. Por quê? Ou pagou para a empresa e a empresa não fez o repasse para o funcionário da forma correta, ou ela mesma, por desconhecimento, fez um pagamento de uma forma equivocada, a fornecedora a contratada também passou despercebido, e aí acabou tendo ali uma condenação depois, posteriormente, ali na Justiça do Trabalho. E aí a administração pública responde subsidiariamente, e aí, no final das contas, quem responde é o CPF do gestor público. Então, a conta vinculada é uma espécie de
gestão de riscos, uma ferramenta que foi inventada na administração pública para o quê? Determinadas verbas trabalhistas que não vão ser pagas agora, por exemplo. Férias. Todos os meses, uma pessoa que é funcionária seletista, ela tá ali acumulando 1/12 avos do tempo de férias que ela vai ter ali no período do final ali dos 12 meses. Ela não vai receber esse 1/12 avos, ela só vai receber quando ela completar o período aquisitivo dela. Porém, tem uma repercussão financeira com relação a isso. Como que eu faço isso, então? A administração pública fala, olha, eu tenho aqui uma repercussão, um pedacinho desse valor aqui que não vai ser pago agora, então eu vou tirar da administração pública, eu vou tirar do contratado, esse pedacinho vou botar numa conta vinculada, que vai ser tipo uma poupança. Quando ele chegar a hora de pagar as férias, aí sim, eu vou liberar esse valor. Então, a conta vinculada é como se fosse assim, eu não vou dar o dinheiro inteiro para a empresa, porque eu tenho medo de ela não saber fazer o certo, porque eu já estou cansada de ter que pagar 2 vezes, e eu só vou liberar na hora que for realmente devido esse valor. E aí, qual que é a grande dor aqui? São as liberações desses valores, porque a lei exige que haja uma comprovação da efetivação do pagamento. Então, na verdade, a empresa, ela, de certa forma, antecipa o pagamento para depois receber. E muitas das vezes a empresa às vezes não tem caixa suficiente, não consegue fazer essa comprovação. Eu tenho casos no meu escritório, por exemplo, que a empresa não conseguiu comprovar por causa de questões de sindicato, porque com a reforma trabalhista aboliu-se a necessidade de que as rescisões, as demissões fossem homologadas nos sindicatos, e aí havia editais ali que ainda exigia-se isso para que acontecesse, e aí ficou travado. Então tem um dinheiro ali, uma poupança que é da empresa e que ela não consegue receber, se ela não souber entender direitinho o que é uma conta vinculada. Conta vinculada é uma grande dor para ambas as partes. Os gestores públicos não entendem direitinho como que funciona, não se sentem seguros para dizer posso liberar esse valor ou não, e também a contratada às vezes não consegue manejar e não faz sua organização, seu cronograma financeiro, lembrando que ela não vai ter aquele dinheiro rápido. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, e ela já tem que ter pago o funcionário antes disso. E se não planejou, né, professora? Por isso que a importância aí do conhecimento, saber as regras do jogo aí, né? Inclusive, eu acho que já até emendando aqui, eu vejo que o quarto item também é muito importante. Então, você que está aqui acompanhando, ó, não saia daí, porque eu já falei, já mencionei para vocês. Eu tenho uma cola aqui, o último eu tenho certeza que esse vai gerar aí muito debate. Professora, por favor, então vamos lá, o quarto item. Quarto item também está muito ligado ao terceiro, porque são as possibilidades de que a empresa não receba os seus valores. Então, mensalmente, ela vai ter que, por causa da forma dessa contratação, tem pessoas ali alocadas dentro das dependências do órgão, ela vai ter que comprovar que ela está totalmente regular ali com as obrigações trabalhistas daqueles funcionários alocados. Então, para poder ela receber, ela tem que demonstrar, ela emite a nota fiscal, para a nota fiscal ser atestada, ela vai ter que comprovar que estava tudo certo antes. Então, isso exige uma organização financeira da empresa de forma prévia. E o agente público hoje, com a 1463, ele tem tranquilidade de reter pagamento. Prestem atenção. A nova lei velha, disse que se tiver dentro do edital ou do contrato a possibilidade de retenção de pagamento por obrigações trabalhistas não cumpridas, ele pode reter o pagamento da empresa. Isso é uma situação que vai dar um quiprocó enorme, porque a jurisprudência está toda defasada com relação a esse assunto. E se porventura o edital ou o contrato tiver escrito que ele vai reter nas novas contratações pela 1473, aí a empresa vai ter que, primeiro, regularizar toda a sua questão trabalhista com esses empregados para depois receber a nota fiscal, o valor da nota fiscal do serviço que ele prestou. Olha que loucura isso, Ricardo. Isso daí, ó, vai dar um pano para manga enorme de discussão, porque toda a jurisprudência anterior, vigente ainda, é no sentido de que a administração pública jamais poderia reter valores de prestação de serviço. Mas aí veio a nova lei e trouxe essa faculdade. Se a equipe de planejamento quiser botar isso dentro,
e a empresa não souber, ela vai ter um prejuízozinho financeiro por falta de planejamento e de organização também. Ela vai ter, aí eu aprendi agora, um quiprocó. Você não quer ter isso aí no seu escritório, na sua Você não quer empresa? ter um quiprocó? Então, ó, tá aparecendo aqui as redes sociais da professora. Entre em contato. E, claro, já vou pedindo aí para você, ó, envie aí os seus comentários também, que a gente faz isso chegar até a professora. E, professor, este último aí eu acho que é o melhor espaço aí para a gente poder falar isso. Eu sei que nós já viemos aqui brincando, né? Falando aí que o último seria, e realmente, eu acho que gera muito debate. Eu já vi tanto em redes sociais, eu já vi em live, quando surge esse tema aí, sempre, né, o pessoal acaba ficando mais acalorado. Então, por favor, professor, o espaço é todo teu. O quinto e último é das 5 dores. Lembrando que lá no começo ela falou, né? Pode ter 1 milhão de dores aí. Ela só selecionou 5 dores aí para você aqui neste vídeo especial dentro do boletim diário. Por favor, professora. 5 dores que dá uma aula, né? De cada dor aqui. Eu tento ser resumida ao máximo, mas a gente vai entrando no assunto, vai querendo falar cada vez mais. A última dor, para mim, ela é realmente uma das mais complexas no dia a dia do cotidiano da empresa, que é a questão da ingerência da administração pública. Como no início do nosso bate-papo aqui, eu falei, a gente está tratando sempre de pessoas, então acaba que os funcionários da empresa se tornam amigos né, das pessoas que trabalham ali, dos próprios comissionados ou dos concursados que estão ali dentro. Às vezes um pede para fazer um serviço por fora, um serviço a mais que não está dentro do contrato, ou faz um bico numa outra situação ali. Daquele gestor que está tratando com ele, ou há uma verdadeira confusão. Eu já recebi muito, eu trato muito com gestão contratual, participo de reuniões e a gente vê o gestor público falando assim: poxa, vocês podiam dar as férias do fulaninho em tal data, porque, poxa, ele precisa, tem filho pequeno. E aí o gestor público vem trazer isso para a empresa gerenciar. Quando, na verdade, esse funcionário jamais tinha trazido esse tipo de questão para a empresa. E aí que desde uma coisinha pequenininha, essa, como uma questão simples ali, de férias estabelecidas, até chegar, por exemplo, a um caso de assédio sexual. Eu já tive caso de assédio sexual em que o gestor público assediava sexualmente a terceirizada. Então, isso tudo é ingerência da administração pública dentro da gestão, e aí nos vários níveis possíveis, né? Dentro da gestão daquela empresa. E aí a lei 1473 também traz um alerta específico com relação a isso, porque à medida que há uma ingerência na forma de ponto, por exemplo, de controle de ponto, de dar recesso em dias que aquele órgão tem, sem comunicar a empresa, sem conversar com a empresa com relação a isso, ou seja, tratando aquele funcionário como se ele fosse dele, automaticamente esse gestor está atraindo a responsabilidade subsidiária do órgão e traindo um problema seríssimo. Então, a comunicação, a gente sabe que é difícil porque estamos tratando com pessoas. Então, às vezes, você fala, poxa, mas eu vou ter que tratar com um preposto que nem está aqui dentro. Sim, você vai ter que tratar com um preposto que nem está aí dentro do órgão para resolver algum problema, para você não ter um problema maior depois. E mais do que isso, sabe, Ricardo, eu vejo que os órgãos públicos precisam estabelecer fluxos e rotinas internas. Então, assim, tem se utilizado muito grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é uma coisa extremamente informal. Não dá para utilizar o grupo de WhatsApp para ficar decidindo, por exemplo, questões muito fortes relacionadas à gestão dos postos de trabalho. Ah, porque o fulano quer sair mais cedo. Olha, ele faltou hoje. Isso tudo tem que ser formalizado. Não dá para tratar assim, porque depois vem uma sanção, vem uma penalidade, vem uma improbidade administrativa para o gestor, vem problema para ambos os lados. Então, a ingerência realmente é algo que é uma dor dificílima de ser gerenciada e que a gente precisa discutir isso e precisa fazer com que ambas as partes estejam mais envolvidas e desenvolvendo cada vez mais uma maturidade gerencial e organizacional com relação a esse tema. Professor, você 5 dores. mencionou um item muito simples, né? Que é, por exemplo, o grupo do WhatsApp. Aí o pessoal acaba negociando muita coisa, né? Às vezes a escala, né? Vão fazendo aí tudo pelo um item simples que você bem mencionou, totalmente informal, né? Mas aquilo ali acaba virando regra, né?
Exatamente. A gente sabe que é mais rápido, que é mais fácil. Só que o problema, quando o problema vem, aí a gente se arrepende, né? Devia não ter Exatamente. feito dessa forma. E é assim E que vai você bem mesmo. mencionou nesse caso aí da ingerência aí, eu vejo aí vários debates falando aí principalmente do assédio moral, né, acaba tendo aí essa confusão aí, né, então, você tocou numa ferida, eu tenho certeza que você, gestor, estava aí assistindo o vídeo aí, puxa, agora ela me tocou, você, fornecedor, também, agora fica mais atento aí, você viu aí as dicas que a professora deu, gente, em poucos minutos, imagine um treinamento aí com a professora Monique Rocha, você entrar em contato direto com ela, ó, ir atrás de uma consultoria, uma assessoria para a sua empresa, faça isso. Está aqui embaixo, está aparecendo aí na sua tela. Gente, entre em contato com ela. Professora, infelizmente, ó, ainda bem que você falou lá no começo, né? Minha segunda participação, espero que não seja a última, porque essa daqui, então, ficou com um gostinho de quero mais, de preciso de mais informações, e vai depender de você que está acompanhando aqui este vídeo, ó. Coloque aqui um tema que você gostaria que a professora trouxesse aqui também. Mande as suas dúvidas para a gente trazer ela aqui novamente, ó, aqui no estúdio. Eu preciso trazer ela aqui novamente. Então, professora, vou pedir aí para que você faça aí as suas considerações finais e já agradecendo aqui, em nome de toda a família Forset, mais uma participação sua. É sempre maravilhoso estar com vocês aqui, estar com o Ricardo, deixa a gente sempre à vontade, estar com a família Forset aí. Eu tô realmente querendo voltar para o estúdio para a gente conversar, para a gente trazer outros assuntos, para a gente principalmente agregar a esse universo, né, de fornecedores, principalmente, e essa interface com o gestor público, a gente precisa estar cada vez mais próximo. Essas duas partes precisam estar dialogando. Não dá mais para ficar cada um no seu mundinho. Então, espero que rapidamente estejamos juntos aí, Ricardo, para trazer outros insights, trazer outros desafios, poder ajudar mais pessoas, porque eu realmente acredito numa transformação da administração pública, do interesse público, para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, passa por isso também. Então, agradeço imensamente, espero que esse conteúdo enriqueça, agregue e ajude, e estou aqui para o que der e vier. Tamo junto. É isso aí, professora. Muito obrigado mais uma vez. O conteúdo que você traz aqui sempre riquíssimo. Falar com você é sempre um prazer. Você é super divertida. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar aí este vídeo. Envie aqui os seus comentários. E, professora, mais uma vez, aqui com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima!